E só deixando ainda mais clara a informação para você, nós tivemos o anúncio ontem, feito pelo Copom, do Banco Central, da redução em mais meio ponto percentual da taxa básica de juros aqui do país. Nós caímos de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. E a definição das taxas básicas de juros de um país, claro que elas interferem também na definição das taxas de juros reais que são aplicadas no mercado, na economia como um todo. Agora sim, temos Soraya Lawande para falar sobre esse fato que eu destaquei para você há pouco. Mesmo com essa quinta redução da Selic anunciada pelo Banco Central, nós estamos no menor patamar dos últimos 2 anos da taxa básica de juros. O Brasil continua entre os países que praticam a maior taxa básica de juros do mundo, né, Soraya? Que tem números para a gente agora. Bom dia. Oi, Lívia. Bom dia para você também, para o Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O país deixou a liderança desse ranking ainda no mês de dezembro, quando foi superado pelo México, e a Argentina aparece na última posição do ranking, né? A gente vem falando isso da situação da Argentina já desde o ano passado, ainda enfrenta uma inflação altíssima. Portanto, o Brasil continua como o segundo maior juro real do mundo, mesmo depois desse novo corte da Selic pelo Banco Central. Esse juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal do país, subtraída pela expectativa e perspectiva da inflação prevista para os próximos 12 meses. O Banco Central diz o seguinte, que as projeções de inflação do Copom agora para o seu cenário de referência para 2024 é de 3,5%, enquanto para 2025, já de olho no ano que vem, é de 3,2%. Então, o Brasil continua a ter o segundo maior juro real do mundo, mesmo depois desse corte de meio ponto percentual, então, da taxa Selic, indo para 11,25% ao ano. Assim, os juros reais aqui do país ficaram em 5,95% e o líder, como eu disse, é o México, com taxa real de 6,49%. Então, na lista dos países, dos 5 primeiros países, México, Brasil, depois em terceiro lugar aparece a Colômbia, depois a Turquia e em quinto lugar a Indonésia. Na última divulgação, lá no dia 13 de dezembro, o Brasil já tinha deixado o topo dessa lista. A combinação ali de inflação menor, cenário externo positivo, acabou ajudando então no fechamento de uma taxa real de juros mais baixa, né? E o que diz o Banco Central diante de todo o cenário agora da economia? Ele diz o seguinte, que o ambiente externo ele segue volátil, marcado pelo debate aí sobre o início da flexibilização de políticas monetárias nas principais economias e por sinais de queda dos núcleos de inflação que ainda permanecem em níveis elevados, e isso em diversos países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Obrigada, Soraya Lawande, pelas informações. Um bom trabalho para você. Já já a gente volta a se falar. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito dessa decisão do Copom, mas trazendo para a realidade de nós, pobres mortais, né, Zé? Nós torcemos tanto para que o Copom, para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros. O governo faz até apelos emocionados, o presidente Lula cobrando isso do presidente do Banco Central, uma mudança na política monetária para além da política fiscal. Mas se os juros reais, se o juro que vai lá na ponta, que é cobrado do brasileiro, também não segue a mesma tendência de uma forma mais expressiva, aí a gente fica a ver navios, né? É de dar inveja, né? A gente vê falar aí juros de 11,25% ao ano e nós pagamos quase isso ao mês, quando estamos com o cartão de crédito, né, vencido, ou mesmo o cheque especial. Mas é a taxa básica Selic e a referência da economia. A partir daí, os bancos e empresas de crédito fazem o que querem. O mercado é livre.
É preciso pesquisar, inclusive, para ter uma taxa menor. Mas não existe muita possibilidade, não. Esse debate é antigo por aqui, Lívia. Eu já ouvi vários especialistas discutindo esse assunto, falando no tal spread, né, que são os lucros dos bancos, e risco. Esse spread, que é a diferença entre o juro oficial da Selic e o juro emprestado para o cliente final, aí leva em consideração o risco do empréstimo, leva em consideração, evidentemente, também os lucros dos bancos. Mas veja bem, o Banco Central brasileiro não é independente, mas é autônomo. E ele faz a política para proteger a moeda. É preciso proteger a moeda da inflação. A inflação é terrível para uma economia. Ela desorganiza, tira a capacidade de projeção e é terrível também para os mais pobres, que não têm como se defender através de compra de imóveis e de bens para garantir o poder de compra ou mesmo aplicações financeiras. Então, era preciso mesmo atuar assim. Roberto Campos Neto fez uma ação muito firme e se antecipou a vários outros países. E o Brasil ficou melhor exatamente em virtude desta ação do Banco Central por aqui. Os juros altos, eles diminuem, né, a liquidez, ou seja, tira o dinheiro da economia. Sem dinheiro na economia, as pessoas compram menos e aí controla o preço da inflação, porque as pessoas não compram, o preço tende a cair. É a regra do mercado. Quanto mais demanda, aí se não houver a oferta, aí o preço sobe. Então, esta é a lógica. Os juros menores possibilitam que empresas investam mais. E isto é melhor para a economia e melhor também para emprego e para todos nós. Essa conta, esse equilíbrio aí é que é o grande debate, ninguém sabe exatamente onde está esse ponto de equilíbrio, viu, Lívia?